Boa noite. O Supremo Tribunal Federal realizou a sessão de abertura do ano judiciário. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sessão desta quarta-feira, que marcou o início do ano judiciário 2017, o plenário prestou uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, que morreu no último dia 19 de janeiro. Veja na reportagem. O ano judiciário de 2017 foi aberto pela ministra Carmen Lúcia nesta quarta-feira. Declaro aberto o ano judiciário de 2017 deste Supremo Tribunal Federal, dando cumprimento às normas legais e do regimento interno desta casa. Em seguida, a ministra passou a palavra ao decano do tribunal, ministro Celso de Mello. Em nome do STF, ele prestou uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro. Celso de Mello disse que, inspirada no legado deixado por Teori, a corte não vai hesitar em combater e punir práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal, atento às anomalias que pervertem e subvertem os fundamentos ético-jurídicos da República e inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Teori Zavascki na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar criminosamente as instituições do Estado, submetendo-as de modo ilegítimo a pretensões inconfessáveis em detrimento do interesse público. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da ordem jurídica violada. Celso de Mello enalteceu o padrão ético do ministro Teori Zavascki. O rigoroso padrão ético que sempre pautou a irrepreensível atuação do ministro Teori Zavascki como magistrado, constitui um dos mais preciosos legados de sua marcante passagem por este Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ressaltou que a trajetória de Teori inspira a atuação do Ministério Público. A prudência, o senso de justiça, a fortaleza, o equilíbrio, a esmerada técnica, a seriedade, a honradez, enfim, o ministro Teori agregava características únicas, tornando-o uma pessoa inesquecível e um magistrado ímpar. Descendente de poloneses e italianos, Teori Zavascki nasceu no dia 15 de agosto de 1948, em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1972. Era mestre e doutor em Direito Processual Civil. Foi advogado do Banco Central entre 1976 e 1989. Foi desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde ingressou por meio do 5º Constitucional. Em 2003, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde permaneceu até ser nomeado em 2012 para o Supremo Tribunal Federal. E depois da homenagem, começou a sessão de julgamento de processos. E, por maioria, os ministros decidiram que os prefeitos têm direito ao 13º salário e ao terço de férias. Veja. Por 6 votos a 4, os ministros decidiram que prefeitos e vice-prefeitos têm direito ao pagamento do terço de férias e do 13º salário. A decisão foi tomada durante a análise de recurso em que o governo de Alagoas questionava a lei estadual que prevê a incidência de gratificação ao subsídio recebido por servidores da Assembleia Legislativa do Estado, sob o entendimento de que a verba deveria ser paga em parcela única. A maioria
maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que o pagamento das gratificações não ofende a Constituição. Constata-se que na expressão utilizada no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal não encontra exata correspondência quando pretende se referir aos servidores públicos, e que o parágrafo 4º do mesmo dispositivo preconiza a remuneração por subsídio a todos os poderes, sem distinguir detentores ou não de mandatos seletivos, e não viabiliza uma leitura reducionista, no sentido de que os demais exercentes de cargos públicos não deveriam receber aquilo que os servidores públicos recebem. Eu entendo que, de fato, a preocupação do legislador constituinte com a ideia do subsídio foi aquela já mencionada pelo ministro Barroso, de encerrar um pouco, infelizmente esses projetos duram um tempo relativamente limitado entre nós, mas de encerrar um pouco essa tradição dos penduricalhos e das gratificações várias. Por outro lado, como nós sabemos, independentemente das atividades exercidas, tanto a ideia de férias com o seu adicional, como a ideia da gratificação natalina, elas estão incorporadas como um valor trabalhista, quer dizer, universal no nosso sistema. Como o recurso teve repercussão geral reconhecida, o ministro Luiz Roberto Barroso leu as teses ao final do julgamento. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, que é uma posição pacífica aqui do Tribunal. E a segunda, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, em que se discute a possibilidade de réus ocuparem cargos na linha de substituição do presidente da República. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que confirmou decisão tomada pelo plenário em dezembro do ano passado, para que os réus possam continuar na presidência da Câmara ou do Senado, mas sejam impedidos de substituir o chefe do Executivo. O fato de estar respondendo a eventual ação penal perante o Supremo também é circunstância temporária, uma vez que o mandato de presidente das respectivas casas é transitório, com duração de 2 anos, e o processamento da ação penal tem que findar, seja com o arquivamento dos autos, com a absolvição ou a condenação do acusado. A meu sentir, pois, fora da hipótese constitucionalmente prevista que autoriza o afastamento automático do presidente da República em razão do mero recebimento da denúncia, o que já disse ser medida excepcional e exclusiva para o presidente da República, somente mediante a demonstração concreta do periculo libertatis, vale dizer, da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado, será possível determinar se o afastamento dos cargos de presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos artigos 282 e 319-6 do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência como norma de tratamento. E ainda nesta quarta-feira, o ministro Edson Fachin enviou um ofício à ministra Carmen Lúcia, se colocando à disposição para mudar da primeira turma para a segunda turma do tribunal. A segunda turma está com um ministro a menos por causa da morte do ministro Teori Zavascki. Agora, a ministra Carmen Lúcia vai consultar os demais ministros da primeira turma para saber se acolhe ou não o pedido do ministro Edson Fachin. Volto com você, William. Obrigado pelas informações, Ana Paula. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui no estúdio para comentar a sessão de abertura do ano judiciário. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Começamos esse semestre aqui no Supremo Tribunal Federal com 3 processos na pauta e 2 concluídos, foi isso? Exatamente. Esse que fala justamente da substituição da presidência da República em caso de ocupante de cargo que estaria nessa linha de substituição, mas réu no Supremo, foi suspenso mais uma vez em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Vamos aguardar o voto do ministro, portanto, para encerrar a discussão nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental número 402
proposta o ano passado, com o julgamento já iniciado. Hoje foi o voto do ministro Dias Toffoli confirmando o entendimento da Suprema Corte, mas o julgamento de mérito ainda não foi encerrado. Aguardaram o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Nós tivemos um outro caso que foi concluído, que era um recurso, na verdade, de um município do estado de São Paulo, em que, na verdade, o Ministério Público do estado de São Paulo vinha até o Supremo para questionar uma decisão do Tribunal de Justiça de segunda instância que teria determinado a volta de um prefeito às suas atividades normais, apesar de contra ele ter sido recebida uma ação penal. E, justamente em razão dessa decisão em segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público veio questionar aqui no Supremo, além da possibilidade do prefeito fazer esse pedido pessoalmente, questionar vários pontos processuais, de natureza processual, e saber se ele poderia continuar no mandato ou não, em sendo réu em ação penal, mas sem sentença penal condenatória. Esse julgamento foi um julgamento bastante célere, já no finalzinho da sessão plenária de hoje, porque os ministros entenderam que, como terminou o mandato eletivo desse prefeito na legislatura passada, já que esse ano iniciou-se uma nova legislatura, ano passado nós tivemos eleições municipais e novos prefeitos foram empossados agora em 2017, teria havido a perda superveniente do interesse de recorrer e, portanto, o julgamento foi encerrado. Não obstante, como disse até o ministro Marco Aurélio durante a sessão, a tese e a discussão seria de fundamental importância, mas, não havendo mais interesse recursal, eles acabaram julgando prejudicado esse recurso. E o outro julgamento que se concluiu e uma maioria se formou, na verdade houve uma retomada de julgamento com o voto do ministro Luiz Fux, foi justamente também envolvendo o caso de prefeitos e vice-prefeitos, mas aí para se saber se uma lei municipal pode estabelecer que prefeitos e vice-prefeitos têm direito de receber o 13º salário, 1/3 constitucional de férias e ainda uma verba de representação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que essas verbas seriam absolutamente inconstitucionais, por força do artigo 38, parágrafo 4º da Constituição, que diz que esses membros, esses ocupantes de cargos eletivos, agentes políticos que são, eles devem receber o seu subsídio em uma parcela única. E o objetivo do legislador constituinte, quando evitou e proibiu qualquer outro penduricalho, como disse o ministro Gilmar Mendes durante a sessão, veio justamente para dar uma legitimidade maior aos valores que são recebidos por esses agentes políticos. E quando a lei municipal prevê o pagamento de 13º, 1/3 constitucional de férias e essa verba de representação, o Tribunal de Justiça entendeu que isso seria absolutamente inconstitucional. Mas o Supremo, por maioria formada hoje, por 6 votos a 4, entendeu que é possível sim, como todo trabalhador, o prefeito e o vice-prefeito receber o 13º e 1/3 constitucional de férias, mas que a verba por representação, essa sim é absolutamente inconstitucional. Alguns ministros ficaram vencidos, como inclusive a ministra Carmen Lúcia, e essa foi a decisão, vamos dizer assim, a decisão com repercussão geral reconhecida, já que foi num recurso extraordinário, que o Supremo Tribunal Federal acabou tomando nesta quarta-feira. Amanhã tem mais sessão plenária. Muito bem. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Jornal da Justiça, Karina. Eu que agradeço.